Olá, olá, muito boa noite. Chegando aqui, iniciando, a nossa semana da docência digital. E espero que vocês tenham aproveitado esses dias, esses 2 dias que nós tivemos. Hoje é o nosso terceiro momento. E como eu já falei aqui nos outros momentos que nós tivemos juntos, nós estamos trabalhando essa semana dedicada a falar, a começar a refletir sobre as competências necessárias para que nós, professores, tenhamos aí proficiência na nossa docência nesse novo mundo digital. Quais competências são necessárias para que a gente transite bem nesse novo cenário? E para tal, eu selecionei como modelo, como framework de competências, o modelo do Digicomp Edu, porque eu acredito que ele traga aspectos realmente essenciais para a nossa docência digital e também em muitos dos fundamentos e praticamente todos os fundamentos do que eu acredito. Então, nesse terceiro momento nosso, nós vamos falar de um assunto que gera muita polêmica, de uma competência que gera muita polêmica. No Digicomp Edu, essa é a área 2, recursos digitais, e compreende as competências de criar, selecionar, utilizar e partilhar recursos digitais. A gente é envolvido, a gente tem, principalmente no último ano, houve uma avalanche, sempre houve, Sempre existiu uma variedade muito grande de recursos tecnológicos. Então, eu tenho vários aplicativos, uns que usam no computador, outros que usam só no celular, ou que usam nos dois tipos de computador, ou que precisa só de um navegador, ou precisa ser instalado. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades quando nós falamos de recursos digitais. E essa infinidade confunde o professor, principalmente os professores que estão iniciando nessa jornada. Porque a todo momento ele recebe, nós todos recebemos divulgação de recursos, ou quem já não viu aqueles 10 melhores recursos para sala de aula, 5 melhores recursos para videoaula, não sei quantos recursos para tal prática. E isso confunde. Essas notícias, essa divulgação, elas devem ser encaradas pelo professor como uma fonte de informação. E essa competência trata muito disso, que o primeiro foco é a seleção. Então, como é que eu vou selecionar um recurso digital para utilizar na minha prática pedagógica? Quais os critérios que eu vou usar? Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que vocês não farão isso do dia para a noite. Se você está começando a usar a tecnologia agora, a mesma coisa que eu já falei aqui em outras oportunidades, vá com calma. Você vai receber muitas informações, você tem que começar a selecionar as fontes de informação. Você não precisa, e às vezes isso no mundo digital é muito comum, você ter N fontes de informação. Selecione um portal confiável, por exemplo, um portal excelente, que além de tratar de recursos tecnológicos, o portal também trata de todo esse universo do professor, que é o Porvir. Então, o Porvir é uma das fontes que você pode elencar como a sua fonte de seleção de recursos digitais. Por quê? Porque quando ele faz uma análise ou uma sugestão de um recurso digital, ele deixa para você uma descrição pedagógica, um olhar educacional para aquela ferramenta. Lá no Porvir também, eles têm planos de aula, não, salvo engano. Porvir é uma fonte boa, e o Nova Escola, que já é tradicional aí, Quem é professor mais antigo já usava a revista impressa, e hoje eles têm um portal magnífico. Se vocês tiverem essas duas fontes de informação para selecionar recursos digitais, vocês já estarão muito bem servidos.
Vocês não precisam ficar a todo instante assinando newsletter, vendo notícias. Procure nessa seleção de recursos digitais vocês elencarem fontes confiáveis de informação e que atendam ao nosso meio. Porque hoje também a gente tem N empresas que a função delas é justamente essa, vender recursos digitais. Não que sejam recursos digitais ruins, mas eles vão exigir um pouco mais de experiência do professor nesse foco que é a seleção. Por isso, vamos começar, para quem está começando agora a utilizar os recursos digitais, comecem por esses 2 referenciais, Porvir e Nova Escola. A seleção de recursos digitais, vocês podem pensar assim, nossa, mas são tantas possibilidades, e são mesmo, mas elas vão estar diretamente ligados a 3 necessidades, a 3 aspectos para você fazer uma boa seleção de recursos digitais. A primeira delas é o seu objetivo de aprendizagem. O que o seu plano de aula, o seu plano pedagógico determina? Qual que é o seu objetivo? Então, esse é o primeiro ponto para você fazer uma boa seleção de recursos digitais. O segundo ponto é quem são os seus alunos? Quais são as necessidades que os seus alunos possuem, de acordo com o objetivo de aprendizagem que você já definiu, que já está definido no seu plano de aula. E o terceiro ponto muito importante é a infraestrutura que você tem disponível para realizar sua atividade. Muitas vezes, essa questão da infraestrutura, a gente sabe que não são todas as escolas, as instituições de educação que possuem um top de infraestrutura, tem a melhor infraestrutura possível, ou pelo menos uma infraestrutura mediana para boa. Então, não adianta a gente querer usar um recurso digital que exige muito, se você não tem a infraestrutura adequada. Então, esses 3 elementos são essenciais para você começar a fazer a sua seleção de recursos digitais. Então, a primeira é o seu objetivo de aprendizagem, seu objetivo pedagógico. A segunda, quem são os seus alunos? E a terceira, infraestrutura. Se você começar a identificar esses três focos, né, essas 3 possibilidades nos recursos digitais, a sua chance de usar, de selecionar é muito grande. Tá, Janete? Gente, eu selecionei um recurso digital. O que eu faço agora? Quando a gente faz, como o mundo digital ele tem uma infinidade de possibilidades, você precisa construir, assim como você tem o seu referencial teórico, metodológico, você vai precisar ter os seus recursos digitais também catalogados. Então, tem aí uma pastinha. Eu aconselho muito vocês usarem o Google Drive, que é uma ferramenta do Gmail. A gente vai ver um pouquinho do Google Drive lá na nossa sala digital. E quem estiver aqui assistindo e ainda não deixou o seu e-mail para mim, deixa lá no link do perfil do Instagram, onde tem a foto, embaixo tem um link, tem um formulário do Google, clica, deixa seu nome e o e-mail para eu te incluir nessa sala digital, porque aqui a gente está falando das competências na live e depois lá dentro da sala a gente vai falar dos aplicativos. Então comece assim como você tem os seus referenciais teóricos, os artigos que você usa para elaborar seus planos, os livros, tenha também os seus recursos digitais. Conhecer um recurso digital, viu que ele te atende? Olha, faça uma fichinha dele lá no Google Drive. Olha, o nome é esse, ele funciona assim, ele pode me ajudar nisso, nisso, isso. A sua interpretação,
autoral. O que você precisa? Por quê? Porque quem conhece os seus alunos, quem conhece os seus objetivos de aprendizagem é você, é cada um dos professores. Então, quem tem que ter autonomia para selecionar um recurso digital somos nós. Cada um de nós tem condição e tem a criticidade necessária, baseado em alguns critérios. Eu dei 3 para vocês começarem, né? 3 critérios de seleção. Vocês conseguem identificar o que melhor casa com a sua prática, casa com o seu plano de aula. E uma das coisas que acontece muito quando a gente fala de seleção de recurso digital é o professor querer usar o recurso que está na moda. Né? O que mais tem se falado? Alguma coisa contra isso? De forma alguma, muito pelo contrário. Se várias pessoas já usaram esse recurso, muito provavelmente você pode selecionar, você pode usar esse recurso também, que também pode ter sucesso. A experiência, né, contribui com isso. Mas, às vezes, aquele recurso não atende à sua necessidade. Ok? Então, por isso é necessário que vocês tenham alguns critérios. E é tão importante essa competência, o desenvolvimento dessa competência. É extremamente importante justamente para gerar essa autonomia tão necessária para você. E a partir do momento que você vai construindo essa autonomia, não será de um dia para a noite. E por isso que eu falei aqui em outras oportunidades, comece pequeno, mas tenha uma visão grande. Né? Mas faça pequenos passos, pequenos experimentos, pequenas modificações do seu plano, porque é no caminho que a gente vai desenvolver as habilidades. A partir do momento que eu já consigo fazer essa seleção com autonomia de recursos, eu posso caminhar um passo a mais dentro da competência, dentro da área, né, de recursos digitais, que é o quê? Começar a criar e modificar. O que é necessário nesse momento de criar e modificar? A gente já aprendeu a usar lá na seleção, eu aprendi a selecionar, aprendi a utilizar na sala, e aí eu posso já me aventurar, já posso explorar um pouco mais. Ou seja, existem vários recursos digitais que eles têm uma licença em que é aberta e é permitido fazer modificações. À medida que você faz, você desenvolve autonomia, pode ser que você queira melhorar um recurso que te atende. Ah, se esse recurso fizesse mais isso, ia me atender perfeitamente. Então, é uma possibilidade que a gente tem com os recursos digitais. E várias licenças aí, como o Creative Commons, né, que a gente vai falar um pouco na sala também, que te dá a possibilidade de, além de você usar o recurso, você também pode promover modificações. É óbvio que você vai precisar de algumas habilidades aí, de alguns conhecimentos muito interessantes, mas também, gente, existem N possibilidades. Por exemplo, apenas usando o PowerPoint ou o Google Formulários, eu consigo, por exemplo, além de criar testes, eu consigo criar um joguinho, uma gamificação usando os recursos básicos desses aplicativos. E esses recursos são facilmente utilizáveis independente da infraestrutura, porque são objetos leves, não depende de programação, depende mais de lógica que nós professores temos, que é a lógica de construir a experiência de aprendizagem do aluno. Então existem outras possibilidades que vão além dos aplicativos e dos recursos prontos. Às vezes a gente já tem as ferramentas, né? E por meio delas a gente consegue desenvolver aí outras funcionalidades. Eu citei agora o Google Formulários, que além de teste você pode criar um jogo de questões, perguntas e respostas, um quiz. A gente consegue fazer também com o PowerPoint. Então você consegue aí explorar essas ferramentas e desenvolver alguns aplicativos, né, que vocês podem usar aí no seu contexto de aprendizagem. Aí depois que a gente já aprendeu a selecionar,
aprendeu a fazer pequenas modificações, grandes modificações e criar, a gente tem a responsabilidade, tem o foco de lidar com o compartilhamento responsável desses aplicativos, dessas possibilidades, tanto para os nossos alunos, quanto para os nossos colegas, quanto para a gestão, e difundir esses usos de tecnologia. Geralmente, o que acontece nas escolas, né, é que um professor começa a utilizar um recurso digital e aí, como ele começa a compartilhar e contar, ou um aluno conta para o colega que fez uma atividade interessante, aquilo vai gerando interesse, vai fomentando a curiosidade, e aí um professor compartilha com o outro. E aí vem aquela questão que eu falei na live de ontem do envolvimento profissional, né? De fazer uma prática reflexiva e compartilhar essas informações. Vocês vão ver ao longo da live que, invariavelmente, todas as áreas que a gente falar aqui das competências digitais para os educadores, elas culminam com a prática de compartilhamento. Porque isso eu acredito demais. Porque se você tem um conhecimento, certamente esse conhecimento vai e pode ajudar alguém. Então, por que não partilhar? Por que não trocar, né, com os colegas? E na questão dos recursos digitais, uma coisa que acontece muito e que às vezes leva um pouco de insegurança aos professores, é que a gente tem aquela representação social de que o aluno sabe usar melhor que a gente. Tudo bem, mas o aluno não sabe usar o recurso para a promoção da aprendizagem. Por isso que os professores têm que ter aquela mudança de posicionamento que eu falei no primeiro dia. Que o conhecimento não é acabado, que nós somos muito mais do que meros reprodutores de informação. Nós somos agentes transformadores, articuladores da aprendizagem. E se você tem um aluno que sabe lidar muito bem com aquele recurso digital, por que não, por exemplo, transformá-lo no monitor durante a aula? Aí a gente traz lá aquela questão de Vygotsky, do desenvolvimento, né, da zona de desenvolvimento proximal. Eu torno o aluno que tem facilidade com o recurso um monitor e por meio dele eu vou articular, ele vai ser o meu auxiliador na articulação da aprendizagem. Então, nada quando a gente fala de tecnologia, ela está descontextualizada da nossa prática. Ela não pode estar descontextualizada. Por isso que lá também no primeiro dia eu disse da importância de que a tecnologia e o fato que a tecnologia é uma ferramenta, é um meio por meio do qual a gente atinge os nossos objetivos de aprendizagem. Então, se a gente tiver essa visão, a gente vai conseguir trilhar aí, vai conseguir desenvolver essa competência de selecionar, criar, modificar, compartilhar recursos digitais. Como o próprio nome diz, são apenas recursos digitais, que nós, professores, vamos desenvolver a competência de utilizá-los para a promoção da aprendizagem. E isso vai acontecer como? No caminho. Vocês vão selecionar. Eu vou deixar uma missão aqui para vocês hoje. Vão selecionar um recurso. Alguma coisa que certamente vocês já ouviram falar, já tenham a curiosidade. E procure ver, junto com o seu plano de aula, onde você poderia. Lembra dos critérios, dos 3 critérios? Objetivo de aprendizagem, meus alunos, que os meus alunos precisam e a infraestrutura. Vocês vão buscar entender como esse recurso pode ajudar a você a alcançar um objetivo de aprendizagem. Só tem sentido a utilização de tecnologia quando há essa reflexão e quando há uma necessidade. Eu sempre falo que é o contrário. Geralmente a gente quer escolher o recurso para usar na sala,
Mas na verdade é você ter uma necessidade e precisar de um recurso. Não é? Quando a gente precisa pôr um quadro na parede, a gente tem uma necessidade. Eu preciso fazer um furo naquela parede. Como eu vou fazer? A necessidade é fazer o furo na parede. Como que eu faço isso? Eu vou precisar de uma ferramenta. Então, qual que é a ferramenta adequada? Eu vou usar para fazer um furo na parede, para colocar um quadro, uma furadeira ou um martelo? Qual que é a mais adequada para o objetivo que eu tenho? Então, é isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que buscar. Adequar o recurso com a nossa prática. Ok? O contrário, vocês também vão conseguir fazer, tá? Por exemplo, vocês acharam um recurso muito interessante. Aí você vai falar assim, nossa, isso aqui é muito interessante. E vai desenvolver um plano de aula para vocês usarem isso. É uma situação reversa, mas que vai exigir um pouco mais de vocês. Um pouco mais de habilidade, não é nem habilidade, é um pouco mais de segurança, porque eu tenho absoluta certeza que todo professor consegue usar recursos tecnológicos. Gente, todo professor. Quem não usa algum recurso digital, algum recurso tecnológico, é porque não viu a necessidade ainda na sua prática. Quer uma prova muito grande disso? O último ano. Ninguém conseguia dar aula pelo Zoom, ninguém conseguia dar aula pelo Meet, ninguém conseguia dar aula por meio do WhatsApp, ninguém conseguia organizar um caderno de atividades e mandar para o aluno. Eu sei, gente, que tem N falhas nesse processo, eu sei disso. Mas, considerando tudo que foi, eu considero um sucesso absoluto. Porque de um dia para a noite, gente, nós modificamos a prática. Nossa prática pedagógica não foi aqui do Brasil, foi do mundo. É claro que tem países que são muito mais avançados que a gente nisso, que já usam tecnologia há muito tempo, e essas questões todas. Mas, invariavelmente, todo mundo teve que fazer diferente. Porque todo mundo estava acostumado a usar a tecnologia dentro do presencial. E aí a gente teve que sair todo mundo do presencial e ir para a educação à distância, ir para o ensino remoto, e dar um jeito para as coisas acontecerem da melhor forma possível. Então, se isso aconteceu no último ano, gente, eu tenho absoluta certeza que todo professor tem competência, sim, para usar recursos tecnológicos, porque o professor sabe o que do seu objetivo pedagógico, do seu objetivo de aprendizagem, ele sabe e conhece seu aluno, ele sabe e conhece a infraestrutura que ele tem disponível para realizar essa atividade. Então, a seleção de recursos digitais, ela merece esse olhar do professor, assim como ele faz com os referenciais teóricos dele. Ele começa a identificar aquilo que faz sentido para a prática dele, aquilo que vai auxiliar com que ele e seus alunos atinjam os objetivos propostos. E aí sim ele vai montando lá os seus referenciais, vai testando e usando o que ele selecionou e vai validando essas possibilidades. Porque no mundo das ideias tudo é perfeito, né? Não é mesmo, gente? No mundo das ideias, no nosso plano de aula, tudo... Tá travado, gente? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver, deixa eu ver aqui minha conexão. Destravou aí, gente? Sim ou não? Destravou? Agora sim? Agora não? Quem me fala? Então, acho que sim, né? Aqui deu certo. Então, quando a gente fala assim, né? Muito bem. Então, como eu dizia para vocês, no mundo das ideias, tudo é perfeito. Quando a gente senta e faz um plano de aula, ele fica perfeito. Ainda mais, né, no contexto que a gente estava acostumado, que era o presencial. A gente tinha absoluta segurança que ao construir um plano de aula,
tudo daria certo. Mas invariavelmente isso não acontece, porque na prática é outra coisa. Eu estou lidando com pessoas, com um grupo de alunos que modifica. Às vezes dá certo na sala, na primeira sala, não dá certo na segunda. Por quê? Porque são contextos diferentes, são pessoas diferentes. E agora que a gente está, né, transitando nesse mundo digital, piora um pouquinho. Por quê? Porque é um contexto novo. A imprevisibilidade é muito maior do que no presencial. Cai a conexão, trava o vídeo. E a gente tem que saber lidar com isso de uma forma mais tranquila. Assim acontece com os recursos também. Né? A gente tem que, por isso que é um exercício, né? Assim como a gente falou lá no envolvimento profissional, é uma prática reflexiva. Olha, esse recurso dá certo, esse não dá. Ah, esse eu pensei que fosse dar certo para mim, mas eu não gostei muito. E é assim que você vai construir o seu referencial de recursos digitais. Então não há um segredo, há critérios que vão te ajudar a caminhar, a trilhar no desenvolvimento dessa competência. E é assim mesmo, assim como a gente começou lá atrás, quando a gente começou a estar nesse mundo da docência, quem lembra aí dos primeiros planos de aula que a gente fez, né, gente? Primeiros planos de curso para quem é do ensino superior como eu. A gente olha e fala, nossa, meu Deus, e deu certo, meu Deus. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Como eu disse também para vocês, o importante é, cada dia, nós sermos melhores que nós mesmos. Não em comparação. Você vai encontrar pessoas que usam recursos e selecionam de uma forma muito rápida, muito tranquila, porque já fazem isso há muito tempo. Você vai encontrar pessoas como você, que está começando agora. E agora caiu, foi tudo, né, gente? Mas não é fácil, né? A gente está falando de seleção de recursos digitais num sábado, concorrendo com a live do Gustavo Lima e do Leonardo. Então, assim, a concorrência tá bem difícil, né? Hoje. Mas é isso, a gente não desiste, né? Professores não desistem, nunca. A gente sempre continua. Então, é isso, gente. O recurso digital, como eu disse para vocês, é apenas um referencial, é apenas uma ferramenta que você pode utilizar para a sua prática pedagógica, para facilitar os seus objetivos, você alcançar seus objetivos de aprendizagem. Então, se você esteve aqui comigo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Manda mensagem para mim direct, se vocês não se sentirem à vontade para deixar lá aberto. Quem estiver aqui, tiver interesse em estar na sala de aula, porque como eu já disse, aqui eu vou estar falando das competências. E na sala de aula, na sala digital que eu criei, a gente vai falar dos recursos. Por exemplo, quando eu falo de seleção de recursos digitais, eu dei para vocês como fontes primárias, para vocês começarem a trilhar esse caminho, o Porvir e a Nova Escola. Ok? São referenciais, são repositórios, são locais que vocês podem buscar informações sobre os aplicativos. Eu disse a vocês também durante a live para que vocês busquem organizar esses recursos para que você tenha ali, assim como você tem o referencial teórico, seus livros, artigos que vocês usam, vocês tenham também os seus referenciais de recursos digitais, onde você pode salvar isso tudo. Você pode ter, por exemplo, uma pasta no Drive com documentos, uma planilha, o que você achar melhor, ou que você for mais familiarizada, e ter ali a sua análise do recurso, não só o que os outros dizem sobre o recurso. E aí você vai construindo seus referenciais e é por meio dele você vai conseguindo aí modificar e adequar os seus planos de aula para incluir mesmo de fato na sua prática o recurso. Por que eu falo incluir? Porque o contexto de inclusão ele está realmente inserido com os seus objetivos de aprendizagem. Né? Quando a gente só insere, não traz aquela liga que precisa ter com os seus objetivos. Eu acredito nisso, gente.
tecnologia só tem sentido se for coerente e se for te ajudar a alcançar os objetivos de aprendizagem. Se for só, pode ser também, às vezes a sua turma está chateadinha, desanimada, principalmente nesse momento digital, você queira fazer, por exemplo, um quiz recreativo, né? Só para dar aquela dinamizada, para os meninos relaxarem, para eles gerar interação, isso é super válido. Super válido, que aí é da sua habilidade de professor de identificar esse momento. Mas se você quer usar realmente no contexto de aprendizagem, ele precisa estar coerente com os objetivos. E, aliás, amanhã o tema, a área 3 é justamente essa, ensino e aprendizagem. E a gente vai falar dessas competências, de lidar aí com essas competências digitais dos educadores para o ensino e aprendizagem. Então, muito obrigada para vocês, né, pela paciência do travamento, porque concorrer com o Gustavo Lima e com o Leonardo é muito difícil pela a banda da internet aqui, né, hoje à noite. Muito obrigada pela participação de vocês e fiquem aqui comigo. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que precisarem é só me chamar. E muitíssimo obrigada. E até amanhã, às 20h20, a gente vai falar da área 3, que é ensino e aprendizagem. Muitíssimo obrigada. Boa noite para vocês.